Gravando. Professor Érico aqui com vocês de volta na aula de processos logísticos. Eu conversei com vocês agora há pouco na primeira parte da aula sobre o que são os KPIs. KPIs basicamente são indicadores, no nosso caso são indicadores voltados aos processos de eficiência logística. Expliquei que eles podem estar presentes nos diferentes níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Nossa ênfase aqui está nos níveis tático e operacional. E eu falei que os principais indicadores de desempenho logístico no âmbito interno são esses, voltado ao atendimento do pedido do cliente, gestão de estoque e armazenagem e gestão de transportes. E aí eu dei vários exemplos de como é que esses indicadores acontecem, como eles se chamam, como eles se definem, como a gente calcula e alguns padrões de qualidade considerados no mercado para esses principais KPIs, certo? Lá no nosso livro-texto vocês vão encontrar uma lista completa com mais detalhes sobre todos esses KPIs, ok? Agora, na segunda parte da aula, então, a gente vai falar dos indicadores de desempenho logístico externo. Desculpa. Externo, acho que eu botei errado, né? Isso, externo. Aqui a gente falou dos internos, exatamente. Olha eu escrevendo errado. Então, aqui, deixa eu corrigir aqui para vocês. Principais indicadores de desempenho logístico externo. Bom, falando um pouco sobre os indicadores de desempenho externo, bom, primeiro acho que o mais importante é o custo, né? O custo é a quantidade de recursos consumidos de acordo com o pacote de serviços oferecidos. Como é que a gente calcula isso? O preço que custa uma determinada operação, quanto é que custa entregar um produto. Segundo, o tempo do ciclo logístico. Lembra que eu falei isso para vocês? Aquele exemplo lá do iFood. Tempo logístico é o tempo necessário para atender um pedido após o recebimento, incluindo produção, separação e entrega. E terceiro indicador logístico externo muito importante, e esse aqui eu gostaria de frisar bastante com vocês, é o do pedido perfeito. A gente já falou em aulas anteriores sobre a importância do pedido perfeito, mas agora eu gostaria de defini-lo conceitualmente de uma forma um pouco mais precisa do que a gente vem conversando antes. Então, o pedido perfeito é aquele que se tem o produto certo, na quantidade certa, no lugar exato, no tempo combinado e nas condições adequadas. Condições adequadas, eu estou querendo dizer condições de embalagem, o produto sem estar danificado, etc. E aí eu tenho um KPI para cada um desses itens. Um KPI para a medição de se a empresa atende o produto certo, um KPI para a quantidade correta, um KPI para o lugar exato e assim por diante. E aí o cálculo do produto perfeito, do pedido perfeito, eu calculo como uma função da multiplicação de todos esses indicadores. Olha só esse exemplo que interessante. Se uma empresa atende os seus pedidos com uma média de 90% de acerto no prazo, 95% dos pedidos são entregues sem avarias, 92% dos produtos, dos pedidos são entregues completos e 94% dos pedidos são entregues corretamente, o percentual é a multiplicação de todos esses indicadores. Então, veja que todos estão acima de 90%. Mas se a gente multiplicar 90 vezes 95 vezes 92 vezes 94, a gente vai chegar a um percentual de pedidos perfeitos de apenas 74%. Então, é muito difícil a gente atingir o produto perfeito, o pedido perfeito, porque se qualquer falha acontecer num desses 4 indicadores, o risco já é alto. E como é que a gente pode ter multiplicações? Como é que a gente pode multiplicar números acima de 90 e mesmo assim dar um número de 70%, 74%? Porque a chance... Opa!
a chance de um desses erros acontecerem é muito grande. Então, se o produto, vamos supor, cadê? Aqui. Se o produto foi entregue no prazo, porém, se ele está com algum tipo de avaria, ainda que ele esteja completo e correto, ele já não é um produto 100% perfeito. E aí a chance de acontecer todos esses problemas é muito grande. Por isso que vai dar 74% só de produto perfeito, de pedido perfeito, né? Vamos pensar o seguinte, esse indicador de pedido perfeito, ele é extremamente importante para saber qual é o nível de qualidade de serviço do cliente prestado. Muitas empresas adotam apenas não, mas adotam prioritariamente o conceito de pedido perfeito como principal indicador de qualidade de serviço logístico. Normalmente, a gente utiliza esses 5 indicadores que eu botei aqui para vocês, não apenas esses 4, né, mas 5 indicadores. O percentual de acuracidade no registro do pedido, o percentual de acuracidade na separação, de entregas no prazo, produtos sem danos e pedidos faturados corretamente, porque pode haver uma falha na cobrança também. Ah, mas cobrança tem a ver com logística? Lógico que sim. O preço de uma entrega, ele vai depender das características logísticas de despacho, certo? Então, o faturamento também é um indicador de produto perfeito. Dando um exemplo disso, vou mostrar aqui para vocês um exercício resolvido. Então, vou ler o exercício para vocês, né? Vamos supor que um operador logístico possui um acompanhamento e controle dos seus principais processos por meio de folhas de verificação, checklist. Cada produto que entrega, ele faz o seu checklist, que pode ser com caneta e papel, ou pode ser com um tablet ou qualquer equipamento eletrônico. E aí, no último mês, ele registrou os seguintes resultados. Vamos supor que em um mês, este operador logístico, ele atendeu 10.520 pedidos em todo o Brasil. E aí ele gerou uma estatística desses 10.520. E ele viu o seguinte, houve 113 falhas no registro dos pedidos, foram anotados errados. 507 erros na separação dos produtos, exigindo retrabalho, lá antes de sair do armazém logístico. 304 pedidos entregues fora do prazo, atrasou. 198 pedidos com avarias e 97 falhas de faturamento. Aí você pode falar assim, poxa, professor, 97 falhas de faturamento para 10.520 é pouco, não é? Não sei se é pouco, vamos calcular o percentual disso, né? Então, se a gente tivesse que calcular o pedido perfeito, qual o percentual de produtos perfeitos que a gente teve aqui? Considerando, né, que a empresa tem a meta, o compromisso, o contrato de entregar 90% dos seus pedidos perfeitos para o cliente. Será que com base nesse número de erros que vocês estão vendo aqui, será que ela atende ou não atende esse contrato? Então a pergunta é, a empresa cumpre a sua meta de entregar 90% dos seus pedidos perfeitos? Como que vocês fariam para resolver esse exercício, galera? Por onde vocês começariam? Tem uma fórmula que você usou aí, né, que é a divisão entre uma e outra, eu não lembro, na tabela sua aí. Isso, então vamos lá, ó. Primeiro item é percentual de acuracidade no registro dos pedidos, né? Então, registro dos pedidos é esse 113 corresponde a quantos por cento de 520. Depois, a precisão da separação, a acuracidade, né, é a precisão na separação. Eu falei que houve 507 erros de separação. Quantos por cento isso aqui corresponde de 10.520? Então, primeiro passo, o que é?
a gente vai ter que fazer regra de 3 para cada um desses itens, né? Então, você vai fazer a seguinte conta lá no Excel. Sai aqui do... Deixa eu abrir meu Excel aqui para vocês. Pode fazer na mão também, é uma continha simples de vezes, né? Se vocês tiverem uma calculadora aí do celular, já dá certo. Você vai fazer o seguinte, então, 10.520 está para 100, assim como 113 está para X, certo? E aí, como é que eu calculo o X aqui? Multiplico em cruz e divido. Então, vou fazer aqui do lado, tá? Esta célula é igual a esta vezes esta, dividido por esta. Tá? Então, 7%. 7%. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular o percentual de todos esses itens que estão aqui na minha planilha, né? Então, eu vou calcular a precisão, o percentual na acuracidade do registro do pedido, da separação, do prazo, das entregas sem danos e dos pedidos faturados corretamente. Na verdade, tem que subtrair aqui, ó. Eu esqueci de fazer essa subtração lá na minha soma. Eu vou pegar do total, porque o índice não é o índice de erros, né? É um índice de acerto, de acuracidade. Então, eu vou pegar do total de pedidos entregues, 10.520, e vou subtrair quantos teve erro. 113 tiveram erro. E aí, esse valor que der, eu vou dividir pelo total. Vai dar, então, 0,99 ou 99%. Na separação, eu vou pegar o valor total, subtrair as falhas e vou dividir o total pelo número de entregas. Vai dar 95%, 97%, 98%, 99%. E aí, o pedido perfeito vai ser o quê? A multiplicação de todos esses indicadores entre si. Então, vai ser 99 vezes 95, vezes 97, vezes 98, vezes 99, que vai dar um total de 88%, 0,88 ou 88%. Se a minha meta de qualidade era 90%, então esta empresa, ao atingir 88%, ela está descumprindo os seus contratos. Percebe? Ok? Ué, como é que se mede uma taxa de acuracidade? Como que chega a esse tipo de medição? Que ferramenta usar? Que indicador usar? O que é mais padrão? Número de entregas. Então, por exemplo, falha no registro do pedido. Falou que ia entregar para o José, chegou lá, era a Maria, né? Então, o pedido foi registrado errado. Foi registrado em nome do José e era para ser registrado em nome da Maria. E aí chegou lá, não encontrou o José, volta para ver onde que foi a falha. Ah, não era o José, era a Maria. Então, aquilo lá entra como um erro. E aí, ao longo do mês, você vai registrando esses erros e aí você tem esse número no final de 113 falhas. Não tem ferramenta, não tem mecanismo, não tem nada aqui. É contagem de erros mesmo, contagem de erro nos processos. No caso aqui, eu tenho um indicador, falhas no registro de pedidos, falhas na separação, entregas fora do prazo. Eu vou contando tudo isso e depois transformo isso em porcentagem. É simples assim. Não tem ferramenta, não tem nenhum sistema de informação, nada. É só essa estatística de calcular o percentual. E aí depois multiplica todos esses indicadores. Percebam que todos os indicadores isoladamente estão bons, ó, 99%, 95%. Esse foi o pior indicador, ó, acuracidade na separação, 95%. Que é, vamos dizer assim, uma etapa relativamente simples dentro do processo. Então, o cara está andando lá no armazém logístico, aí ele tem uma ordem de serviço
que ele precisa juntar tantas unidades de A, tantas unidades de B, tantas unidades de C, para fechar um pacote. E aí ele falhou na hora de montar esse pacote. Foi faltando um produto, ou foi com um produto que não deveria estar, né? Errou na hora de fazer o picking dos produtos. E aí, um procedimento que é relativamente simples. Lembra aquilo que eu estava te falando, Vinícius, lá na outra parte da aula? Se eu for fazer uma curva ABC do picking, poxa, o picking é uma coisa que a gente nem dá muita atenção, do ponto de vista financeiro, né? Sim. Mas olha, do ponto de vista da logística, o quanto que ela não derruba um indicador aí. Então, é legal a gente prestar atenção nisso, né? Às vezes a gente tem processos que são críticos, ainda que não sejam muito custosos. Que aí entra naquela questão de custo logístico e de venda, no caso, aquele gráfico que você mostrou, né? Acho que tem um pouco a ver. Isso, exatamente. Vamos lá, ó. Isso, bem lembrado. Cadê aquele gráfico? Faz sentido. Né? Então, ó, o custo do picking está aqui embaixo, né? Tá aparecendo só sua tela, tá aparecendo só o seu rosto aí. Ah, opa. Então, volta lá. Desculpa, galera. Aqui. Aqui, ó. Lembra dessa curva? Então, tem várias coisas que implicam em custo logístico. Poxa, o custo logístico de você picar os produtos é baixíssimo. É uma tarefa que você consegue fazer manualmente, né? Ou tem equipamentos, tem coletores para fazer o picking, né? Então, o custo de picar é muito baixo. Só melhorar a picagem do produto já faz crescer a receita violentamente, né? Por que faz crescer? Porque aumenta lá, como a gente acabou de ver, aumenta lá o percentual, aqui, ó, a curiosidade na separação. Aumentaria, nesse caso aqui, aumentaria o indicador de produtos perfeitos. Legal. Show de bola. Beleza? Ficou faltando falar de alguns outros indicadores de desempenho logístico, né? Fiz aqui uma outra tabela para vocês de indicadores de desempenho logístico externos. Então, tem aqui, por exemplo, entregas realizadas dentro do prazo. Como a gente calcula? Calcula a taxa de entregas realizadas dentro do prazo negociado com o fornecedor. Como? Número de entregas realizadas dentro do prazo dividido pelo número de entregas totais. Então, é só um cálculo de percentual. 90% das entregas feitas no prazo. Cálculo do percentual de entregas devolvidas. Atendimento do pedido realizado, né? Isso aqui é o contrário da ruptura, né? Quando você consegue entregar o produto para o cliente final. Tempo de entrega dos produtos. O que é o tempo de entrega dos produtos? É o tempo que o fornecedor leva para entregar um pedido. Pode ser em horas ou dias. As melhores práticas variam de acordo com o tipo de negócio, mas as empresas estão em busca sempre de melhorar os seus tempos de entregas. Então, aqui a gente tem uma lista para medir o desempenho do fornecedor. Ok? De forma geral, usar ferramentas de TI ajuda bastante a gente a calcular esses KPIs, né? Eu posso dizer, sem medo de errar, que praticamente todos os indicadores, todos os KPIs que a gente mede, eles estão relacionados a algum tipo de solução tecnológica. Ou é um banco de dados, ou é um sistema de coleta, ou é um sistema de armazenamento e recuperação, um cálculo de estatística, um dashboard. Tem algum sistema para tratar esses dados, porque como eu mostrei nesses exemplos que a gente acabou de ver, o volume de dados é muito grande. Então, não dá para a gente tratar esse grande volume de dados com ferramentas que não sejam automatizadas. E mais, a tecnologia está avançando muito e muito rapidamente. Então, estava falando do lance de picar os produtos, de fazer controle de inventário de estoque. Hoje em dia, a gente já faz inventário de estoque por drone. Então, você solta o drone ali voando dentro da fábrica, programa qual é a rota dele, ele tem essa câmera embarcada aqui, e essa câmera é uma câmera para ler código de barras, e ela vai lendo e picando os produtos.
Então, ela pica os de baixo, depois os do meio, depois os de cima e depois os lá de cima. Se você fosse fazer um picking manual, o cara ia ter que picar esses, depois ele ia ter que vir com uma escada e ir subindo, né? Ia ter uma ineficiência. Então, o drone ele consegue fazer, ele tem um alcance de cobertura muito maior, muito mais rápido do que o trabalho humano. Mas aí você precisa ter um humano para analisar o que significa esse dado que o drone recolheu. Porque ao identificar um KPI crítico, ele não vai tomar nenhuma decisão, nenhum sistema de informação vai tomar nenhuma decisão sozinho, né? Então, o processo que precisa ser revisto caso haja um problema, como nesse caso aqui que a gente viu, né, de separação, ou de inventário, como nesse exemplo aqui do drone também, é um problema que precisa ser resolvido por meio das mudanças de processo. Esse do drone aí, no caso, ele seria, como você disse, inventário e também imagino que com, de repente, contagem de estoque, né? Isso. É isso aí. E aí a gente tem uma tendência cada vez maior de automatização de todos os processos, né? Eu acho que eu já mostrei para vocês numa aula anterior, aqueles braços robóticos que fazem o carregamento direto das paleteiras. A gente já tem paleteiras robô também. Então, as próprias paleteiras fazem a coleta dos pedidos, montam e entrega para os braços mecânicos, são aqueles braços biônicos, como aqueles que a gente vê nas montadoras de veículos, e aquilo lá agiliza uma barbaridade. Tem aqueles portais com aqueles RFID, que passa o produto naquele portal e ele já lê todas as etiquetas daquele lote inteiro de produtos, como se fosse um sem parar, e aí você não precisa mais nem picar individualmente os produtos, você pica todos quando eles passam debaixo daquele portal, e isso já gera uma informação lá para o seu banco de dados, e aí a função do operador é só ir monitorando o controle de todas essas etapas que já estão automatizadas. Ok? Galera, o céu é o limite na área de logística. Vocês que estão fazendo essa disciplina, vocês que estão estudando no curso de logística, o céu é o limite para vocês. Muitas tecnologias novas surgindo e é interessante, importante. Essas tecnologias todas que a gente está falando que parecem um pouco futurísticas, braço biônico, drone, essas coisas, paleteira automática, isso já é realidade em outros países e está começando a ser no Brasil também. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Se vocês gostam de logística, querem atuar na área de logística, ser um gerente, um diretor de logística, o caminho eu acho que é esse, tentar pensar na questão dos processos logísticos e na adoção de tecnologias voltadas para a eficientização desses processos. Beleza? Vocês vão nadar de braçada se vocês mergulharem nessa área, com certeza. Oi, fala. Você falando nisso aí, eu acabei lembrando de uma coisa, cara, que eu quero corrigir do que eu falei da última vez, né? Sobre o SAP aí. Quero corrigir porque eu falei uma coisa que não é que não seja certa, mas falei de uma forma resumida. Quando eu falei da parte WM do SAP, que é a parte de Warehouse Management, que eu falei que eu cuidava do cross-dock, né? Eu falei resumido, eu estava errado, o que eu comentei, na verdade. O WM, ele, na verdade, é o que mais se aproxima de estoque. Ele é o cara que, no SAP, faz, de fato, o direcionamento de alocações, a estratégia de guardar o produto. Então, ele não faz somente o cross-docking. A força dele mesmo é o WMS, né? Então, assim, eu acabei falando de uma forma muito, muito resumida. Ele cuida do cross-docking, mas ele também trata da parte operacional de chegada de material, guardar na prateleira. Então, ele é o sistema do SAP que interage aí inteiramente mesmo com a parte de estocagem. Tá? Não é só o cross-docking, só para corrigir isso aí. Beleza. É uma frente SAP que também recebe certificação, tá? Legal. Correção feita. Às vezes às vezes acontece isso, né? A gente tem tanta coisa para a gente falar de um determinado assunto e a gente resume tanto que às vezes a gente resume demais, resume até o que não era para resumir, né? Pois é. Mas é isso.
Olha só, estou vendo Edmilson na sala de aula. Tudo bom, Ed? Você está me ouvindo? Fazia tempo que esse cara não aparecia, hein? Legal, legal, muito bem. Espero que você possa estar sempre presente aí com a gente, cara. Pessoas, volta lá para os slides. Eu acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu tenho uma sugestão, tenho uma dica para vocês antes da gente encerrar a aula. Espera aí. Dúvidas até aqui? Comentários, sugestões, críticas, recadinhos do coração. Eu quero mostrar um exercício para vocês. Dar uma sugestão. Cadê o livro? Anhanguera, processos logísticos. Livro de processos logísticos. Aqui. Já vou projetar aí para vocês, tá? Só um minutinho que eu estou chegando aqui na página correta. Achei. Anotem aí uma coisa. Esse capítulo que a gente acabou de percorrer é o capítulo 4.3. E aí, na página... Deixa eu dar um zoom aqui. Na página 228, tem um exercício que é o seguinte. Olha só. Um operador logístico possui um acompanhamento e controle de seus principais processos e no último mês registrou os seguintes resultados. 10.520 pedidos, desses 306 falhas no registro de pedidos, 809 erros na separação, 304 pedidos entregues fora do prazo, 198 avarias, 1.537 falhas de faturamento. Considerando para cada uma das não conformidades em relação ao total de entrega, podemos considerar como índice de atendimento a cada um dos requisitos os seguintes valores. E aí tem as opções. Eu vou pedir para vocês fazerem em casa este exercício, porque pode ser que este exercício caia na prova, ok? Não precisa me entregar, não é para nota, mas hashtag fica a dica. Repito, na página 228 tem este exercício aqui do operador logístico, pode ser que este exercício ou algum exercício parecido com esse caia na prova de vocês. Tá bom? Fora que eu gostaria que vocês exercitassem para testar o lance do produto perfeito que a gente havia comentado. Tá bom? Essa era a dica do dia de hoje. Volta aqui para mim. Dúvidas, pessoas? Sim? Não? Talvez? Para mim foi tranquilo, foi legal. Já tivemos dúvidas boas aí. Beleza. Continuem participando, foco nos estudos, não deixem de acessar pré e pós-aula, força na peruca, tamo juntos, nos vemos semana que vem. Um abraço, juízo. Um abraço, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente, boa noite.